Estamos já. E como podem ver, a temática do todo o terreno está, para todos os efeitos, de regresso aqui no 16 Válvulas. Reconhecem, obviamente, um dos grandes veteranos em Portugal, dos mais experientes pilotos a nível de todo o terreno, Pedro Grancha, que aceita o meu convite, o meu desafio para vir falar connosco, porque vai haver aqui uma novidade, e uma novidade para a primeira prova, e unicamente na primeira prova, que é a presença de Pedro Grancha, não em SSV, que já vamos saber esses detalhes. Mas eu tenho um desafio para o Pedro, de início, antes de falarmos precisamente sobre essa situação, e antes de entrarmos em concreto sobre aquilo que vai acontecer, eu queria ouvir a opinião do Pedro, porque como piloto, como eu digo, muito experiente, queria saber a sua opinião sobre este Dakar, que ainda está na nossa memória de poucos dias, e o Pedro que já participou também. Eu queria saber o que é que achou da edição deste ano de 2022 do Dakar. Ainda temos os velhos clássicos Toyota a sobreporem-se aos protótipos e aos carros elétricos. Entre estes temas, o que é que o Pedro aqui me pode destacar? E podíamos aproveitar esta sua presença para nos deixar aqui a sua opinião. Pedro, bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Gonçalo. Muito obrigado também pelo convite. Relativamente ao Dakar, pronto, eu penso que foi uma vitória muito justa. Acho que as Toyotas são grandes carros, mas o que faz realmente uma grande diferença é o Alatia. Esse realmente é um piloto mesmo de topo. Acho que os Audis tiveram muito bem, tiveram alguns problemas, mas para o primeiro ano de corrida, acho que com aquela tecnologia, acho que se portaram muito bem e acho que temos ali carros para poderem vencer o Rally para o ano ou no outro ano, não é? Sem dúvida. É isso que eu ia perguntar ao Pedro. Conhecendo como conhece o terreno, as dunas e tudo mais, acha que o futuro vai ter que passar por outras, vamos dizer, outras combustões ou outras propulsões do que diretamente os combustíveis fósseis? Acha que vai ser? E porque havia quem dissesse que passar nas dunas era como passear, sei lá, no campo, uma coisa normal com os motores elétricos. Acha que é esse o futuro, Pedro? A questão não é ser esse o futuro, a questão é que o futuro vem do que está a passar hoje em dia no mundo e na competição e no mundo automóvel, não é? Portanto, está-se a adotar essas tecnologias novas, não é? Portanto, tanto a elétrica, quer estejamos mais de acordo ou menos de acordo, como as novas do hidrogénio também, que até já poderiam estar mais desenvolvidas se houvesse interesses económicos nesse sentido. Mas pronto, e portanto o Dakar é uma competição com marcas e as marcas acabam por aproveitar para publicitar as tecnologias e os produtos que estão a desenvolver no momento, não é? E portanto será sempre fruto disso. O marketing. Marketing, não é? Portanto, não passa por outra coisa. É claro que os carros elétricos, com estes binários e a facilidade de utilização, aquele binário instantâneo, acabam por ajudar muito a ultrapassar aqueles obstáculos, não é? E em relação à performance dos portugueses, algum destaque que queira aproveitar ou gostou, na forma geral, da maneira como os portugueses estiveram presentes? Sem abandonos, portanto foi um ano tranquilo. Sim, eu acho que de forma geral todos os pilotos portugueses se portaram muito bem, tiveram boas provas, fizeram uma boa gestão das provas, uns mais à frente, outros mais atrás, mas pronto, o Dakar é assim mesmo, nem sempre tudo corre bem. Agora nós sabemos que temos ótimos pilotos e todos os que conseguem lá ir, conseguem condições para lá ir, fazem sempre boa figura, não é? Não tenho dúvidas e tem sido sempre assim, nas motas, nos carros, também agora nos SSVs e portanto mais uma vez Portugal está de parabéns nesse domínio, não é? Muito bem. Está feita a introdução, agradecer a simpatia também, claro, do Pedro me dar a sua opinião. Não estava previsto, não tínhamos combinado nada, mas eu não poderia deixar de aproveitar a sua presença como experiente que é também nestas questões do Dakar, para ouvir a sua opinião. Muito bem, Pedro, vamos falar agora de si, vamos falar do seu projeto para 2022. Percebo, e vai ser o Pedro naturalmente que o vai dizer, não vou ser eu, mas percebo que vamos tê-lo de novo em competição em 2022, o que ficamos muito contentes, é de facto uma nota de salientar a persistência que o Pedro tem de estar presente. Aquilo que lhe perguntava antes de percebermos a sua aposta na primeira prova, mas como é que vai ser a presença em 2022 no campeonato natural, o campeonato nacional de todo o terreno? Vamos ter Pedro de SSV. Sim, eu tenho feito os últimos anos de SSV. Estes 2 últimos anos, devido à pandemia e todas estas situações, não fiz a tempo inteiro, fiz algumas provas,
O ano passado também tive uma lesão, fui operado antes das primeiras provas, portanto só fiz a segunda parte do campeonato, e este ano estava até com intenções de fazer desde o início, e portanto dedicar-me um bocadinho mais e fazer uma coisa um bocadinho mais a sério. Mas infelizmente já não vou conseguir, porque os carros, estava à espera de um carro novo já em janeiro, e só vou ter carro a partir de abril. E, portanto, logo as duas primeiras provas fiquei sem hipótese de as fazer, porque fiquei sem carro, não é? E então, Porque, entretanto, pôs à venda o seu SSV do sim, ano sim, passado. sim, exatamente. E já está vendido, com o pedigree de vir Pedro Graça, ajuda logo a vender, ou não? Não sei se é isso ou não, mas pronto, já está. E, portanto, fiquei sem carro e, portanto, daí veio a ideia de, pronto, ok, então já que não vou fazer pelo menos as duas primeiras provas da SSV, irei fazer o resto do campeonato, não é? Assim que tenha carro. Decidi fazer... E que carro, Pedro, antes de nos desvendar esse segredo das duas provas, que carro é que vai utilizar no resto da temporada que ainda não está pronto? É um carro que há de vir do estrangeiro? É um carro que está a ser construído? Não, os SSVs, sabe que são os SSVs que vêm de origem, e nós depois preparamos-los, pronto, com algumas coisas que são necessárias fazer para que o carro fique competitivo, etc, né? Portanto, não são nada do outro mundo, até porque os carros de origem já vêm muito bem preparados, mas será na mesma um Can-Am, vou continuar com o Can-Am, e pronto, bem preparado, um Can-Am bem preparado, e vai ser essa... A estrear, percebe que é mesmo quilómetro zero a estrear. Sim, Pedro, sim. E quem é, e eu tenho que fazer sempre esta pergunta, todos sabem porquê, e tenho que fazer, quem é que vai ser navegador? Eu já nem digo seu navegador ou sua navegadora, quem é que vai estar a seu lado nas provas que vai fazer do campeonato? No campeonato de SSS vai ser o Tomás Neves, que me tem acompanhado nestes últimos anos, pronto, porque a Inês também não tem possibilidade, estando nos ralis, é muito difícil conciliar as duas coisas, fazer o todo terreno e ralis é muito difícil. Teria que pôr completamente de fora a vida familiar e das crianças, o que também não é. Claro. Não, Mas era óbvia essa nossa não pergunta. está em cima da mesa, e portanto, para nós conseguirmos fazer as duas provas tem que ser desta forma. E o que é que pensa de que vai ser o campeonato este ano? Sabemos que há alterações, há provas já a norte, vamos ter um regresso a norte a nível do calendário. Quais são as expectativas? Porque há aquela questão, só duas provas é que não estão com os autos, não é? Portanto, serão do campeonato todo. Sim, portanto vai haver uma prova nova para os autos no norte, mas os SSVs não vão... Ok. Não pertencem ao campeonato dos SSVs. Pronto, As do SSVs estão praticamente como as do ano passado, como foi o ano passado. Portanto, não muda muito. Houve aquela baja nova do Oeste que vai permanecer, e os restantes são provas que E o ACP confirmado também? E o ACP, que também o ano passado também já não era dos SSVs e que também continua a não ser. Ok. Pedro, e aqui em relação a este campeonato, acha que vai ser mais disputado ainda do que foi o de 2021? Tivemos o campeão apenas na última etapa, em Góis, ou acha que as coisas podem ser de alguma forma diferentes, Pedro? O que é que lhe parece do que conhece dos adversários? Porque é assim, há aqui um tema que temos... Sinceramente não sei, neste momento ainda não sei. Eu sei que temos um campeonato disputadíssimo sempre, e acho que vai ser mais um ano em que o campeonato vai ser muito disputado. Não vamos ter vencedores à partida, há sempre um leque de vencedores grande, de possibilidade de vencerem as provas, e portanto eu acho que vamos continuar nesse ritmo, porque eu, pelo que sei, a maioria dos pilotos vai continuar. Há um ou outro que vai passar para os T3 ou T4, nas provas da FPAC, mas são alguns, mas vai-se manter um grande leque de pilotos para a vitória. Pedro, e era inevitável falarmos desse tema, era precisamente essa a novidade, vamos dizer, que começa a despoletar em 2022. Vamos ter aqui SSVs, mas já para os autos FPAC, T3 e T4. Acha que vai começar a mexer alguma coisa? Acha que o futuro vai passar? Porque já fiz essa pergunta a outros pilotos SSVs aqui e quero ouvir a sua opinião. Acha que haverá uma tendência? Como sabem, os SSVs têm sido um crescimento de há 4 anos para cá. Pronto, estiveram na Federação das Motas, começaram a existir estes T3 e T4 na Federação de Automóveis, na FIA, também na FPAC. O ano passado já houve algum movimento nestes grupos, não é?
Já houve alguma competitividade, mas penso que este ano vai ser bem mais competitivo, vai ter bastantes mais pilotos nesses grupos, e eu acho que é o crescimento. Aliás, veja o Dakar, a quantidade de pilotos e de carros nesses dois grupos, não é? Portanto, Sem penso que dúvida nenhuma. Era inevitável falarmos sobre esse tema, porque vai ser o pão nosso, vamos dizer, durante este ano e os próximos. E leva-me então à questão final, Pedro, que eu estava a aguardar a surpresa para, no fundo, captar aqui os nossos ouvintes e quem esteja de facto a ver essa nossa entrevista, porque o Pedro, nas provas em que não vai poder participar, de início, porque ainda não tem o carro, como explicou, vai participar em auto. Eu pergunto-lhe o que é que me pode explicar dessa sua aposta e daquilo que está confirmado, tanto mais que já fez mais um teste, precisamente no dia de ontem, sábado. Explique-nos aqui um bocadinho de como é que surgiu esta possibilidade do auto. Não surgiu nada de especial, é uma vontade, sabe que eu gosto sempre de lá apostar nos SSVs, continuo a gostar de automóveis e pronto, e portanto deu-me esta vontade de fazer esta prova. Já que não ia fazer nos SSVs, tive esta possibilidade de fazer na equipa da PRK, e vou fazer esta prova pontual. Ok, e que carro é que vai ser? Sem quaisquer ambições, portanto já estou reformado e vou para me divertir somente, não é? E que carro é esse, Pedro? Explique-nos tudo. T8, T2, como é que vai ser? T1, onde é que vai ser a presença de auto? Não, é T1, portanto é uma Ford Ranger da PRK, uma das que eles têm a concorrer, penso que é semelhante àquela que andava o Edgar Condesse o ano passado e que o próprio Pedro Dias da Silva também competiu, e portanto com motor diesel, e pronto, eu penso que é um carro bastante interessante, não é um carro de topo, não é? Os primeiros, mas está ali logo na segunda linha, acho que é um carro divertido e que permite fazermos uma prova agradável. Ó Pedro, e surge naquela sequência que me estava a dizer, quando viu que não ia ter carro para as primeiras duas provas, começou à procura ou foi naturalmente uma conversa tida já com o próprio Pedro Dias da Silva que ficou combinado quando não fizesse uma prova em SSV iria bater à porta da PRK? Não, até já tinha testado este carro, um dos carros dele, já tinha testado o ano passado e pronto, é uma coisa natural, portanto, somos amigos também, eu gosto deles e portanto foi uma questão natural de falar com eles, não é? E como é que correu o teste? Uma vez que teve a ocasião ontem, ainda não falámos sobre isso, nem sequer em off, foi apenas o quê? Foi apenas testar algumas coisas que já tinha a impressão ou, no fundo, foi só fazer mais uns quilómetros, preparar a sua afinação para Beja, que já não falta, de facto, mais do que 2 semanas, 3 semanas? Sim, exatamente. Sim, foi um primeiro teste antes da prova, porque depois agora vou para fora, já não vou estar cá para poder testar mais. E portanto foi mais para me adaptar um pouco ao carro, como eu também já não guio o carro há algum tempo, não é? Tem sido os SSVs, que são assim mais pequeninos, mais leves, e portanto há que fazer um bocadinho de adaptação, e isso que foi feito, né? Adaptar-me um bocadinho ao carro para chegar à prova e já estar um bocadinho mais ambientado. E o que é que achou? Muito diferente de. O carro, vamos lá, tem um ano de diferença, não há de haver assim muito mais. Mas veio corresponder à sua expectativa agora com um treino um bocadinho mais intenso, sabendo que vai correr mesmo nele, ao contrário do que aconteceu no outro teste? Sim, não, eu gostei do carro, já tinha gostado e acho que é um carro com potencial para fazer uma prova interessante. Acho que sim, gostei bastante, fiz alguns quilómetros que me permitiram fazer a mão, vá lá. E aqui é inevitável fazer outra vez a pergunta, que estamos a falar de outro âmbito de carro, e porque ainda não há CPR nesta altura, no dia 12 de fevereiro, vai estar a Inês a seu lado ou vai o seu navegador dos SSV a seguir? Não, vou com a Inês, esta prova, não tendo ainda começado o campeonato e, portanto, é mais fácil de conciliar e, portanto, vou com a Inês. Muito bem. E expectativa, já agora, Pedro, porque é inevitável fazer-lhe esta pergunta. Sabe à partida, como dizem muito bem, está reformado, portanto vai naquela descontração, mas sabe o seu valor e sabe o valor da equipa, a PRK, que foram campeões, sabe também o carro que tem em mãos, tem algum, vamos dizer, um resultado na sua cabeça a nível de chegar, ou é só divertir e aproveitar ao máximo? Não, é com certeza. O meu objetivo é divertir-me e não estou a pensar minimamente em resultados. Pronto, com certeza não vamos ficar em últimos, ou até podemos ficar, mas não estamos com objetivos de classificação.
Muito bem. Há bons pilotos, há ótimos pilotos e carros a competir estes últimos anos no Nacional e, portanto, eu estou um bocadinho de fora desta guerra e farei a minha prova dentro do que for possível. Um bocadinho a brincar, mas também faz lembrar a conversa daquele senhor Sebastian que esteve a brincar no Rally de Monte Carlo, não era para fazer grande resultado, era a primeira prova e no fim acabou por vencer. Era bom termos aqui uma surpresa do Pedro, de um momento para o outro baterem o pé a alguns componentes e naturalmente fica aqui esse tom leve de brincadeira, eu sei. Penso que é mais difícil. Pedro, então, e a última questão? Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer uma prova de carro que já não faço há algum tempo e a prova de Beja é uma prova que nós gostamos também e, portanto, acho que é isso. O lugar há de aparecer o que tiver que aparecer. Muito bem. Pedro, mas é inevitável aqui fazer a última pergunta sobre esse seu projeto, porque, como dizem muito bem, vai falhar as duas primeiras provas, porque não tem carro. A primeira vai ser em Beja, portanto, com esta Ford Ranger, não é? Foi isso que me disse. Como é que vai ser a segunda? É uma ausência total ou ainda há um plano B para a segunda prova que falha? E ainda talvez haja uma possibilidade de ir à segunda prova da SSV, mas ainda não está certo, não é? Pronto. A primeira, certamente não vou de carro. A segunda ainda está em aberto, a possibilidade. Ok. Pedro, então a última nota seria deixar-me aqui o... Desculpe, diga. Mesmo que não seja no meu carro, há uma possibilidade de ir, para não perder logo duas provas. Ok, excelente. Pedro, aqui em relação à oportunidade última, se calhar dava-lhe aqui a oportunidade de nos falar um bocadinho dos patrocinadores ou de alguém a quem conseguiu reunir apoios que lhe permitiu a presença nesta prova de Beja com, neste caso, um T1. Quer agradecer a alguém ou alguns agradecimentos que mereçam aqui um destaque, Pedro? Não, quer dizer, os meus patrocinadores habituais, as empresas que normalmente têm estado comigo e têm estado comigo nos SSVs, e pronto, fez-se esta oportunidade de poder estar também nos T1s. Não é? Muito bem. Pedro, estou completamente esclarecido e agradeço a oportunidade de divulgar de facto esse seu projeto. Vamos estar muito atentos a essa Ford Ranger que vai ter cores diferentes graças aos seus patrocinadores ou não vai mexer muito na decoração da Ford Ranger, da própria PRK? Não, também como é uma coisa muito pontual, não vamos fazer uma grande decoração, mas há de ter com certeza a nossa imagem, não é? E vai estar debaixo do olho de muita gente e nós também vamos estar muito atentos a ver passar, de facto, porque é um grato prazer voltar a vê-lo nos automóveis ao Pedro Grancha, que tem uma folha de ouro preenchida com letras de ouro no todo o terreno nacional e, portanto, ficamos muito contentes que faça seu regresso. Quem sabe vamos vê-lo mais vezes conforme corra. Ou acha que o Pedro, a nível de autos, já passou a sua fase e SSVs é só aquilo que quer fazer, mesmo que corra tudo muito, muito bem agora? Nunca digo que passou a minha fase, quer dizer, a vontade continua e se houver condições é possível que voltar outra vez aos carros, não quer dizer que não é? Desta vez é uma prova pontual, mas não quer dizer que não haja outras possibilidades, não é? Muito bem. Vamos ficar muito atentos e ficar a pensar e, de facto, a pedir para que o faça. Muito bem. Pedro, um grande abraço. Obrigado. Os cumprimentos, naturalmente, entregues também à sua navegadora, por acaso, que é a esposa, por acaso só. Desejo também que tudo corra bem na preparação para esta prova de Beja. Encontramos, se Deus quiser, de facto, em Beja e espero que tudo corra por o melhor. E fica um excelente ano de 2022 nos SSVs e também, claro, nas presenças pontuais nos autos. Um grande abraço, Pedro. Obrigado, Gonçalo, e obrigado por esta oportunidade e pelo vosso interesse também em falar connosco. E uma boa semana. Obrigado, Pedro. Uma boa noite. Obrigado, um abraço. Obrigado, Gonçalo.